galera do bem! E hoje nós vamos para Ouro Preto. Então fique aí, nós vamos contar um pouco da história dessa cidade. Com algumas curiosidades, mostrando um pouco também de como foi a minha viagem por lá, as 2 vezes que eu fui. Então vocês sentem aí que vai ter muita coisa, muita novidade e algumas dicas interessantes. Então apertem o cinto porque nós vamos... E aí vamos seguir aquela tour por Minas, né? Então, e depois lá daquele almoço maravilhoso, para onde foram? Pois é, nós entramos todos na van e fomos para Ouro Preto. E são 90 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos 2 horas, uma estrada linda, gente. E eu tenho uma coisa, desde a outra vez que eu fui para Minas, que a gente também foi de ônibus e tal, e viajamos muito. Eu ando por aquelas estradas e na minha cabeça eu escuto a música do Clube da Esquina. Quem gosta, Milton Nascimento, Loborges, toda aquela turma, Beto Guedes, eu vou andando e as músicas vão tocando, então é algo incrível. E aí vocês ficaram assim em hotel, pousada, como é que foi? Foi uma pousada que se chama Pousada Clássica, ela fica a uns 70, 100 metros da Praça Tiradentes. E, gente, muito boa. O café da manhã era uma loucura. E tinha uma coisa bem diferente, que tinha o chá da tarde. Então, às 5 horas, a turma mesmo que estivesse em outros lugares, a gente se reunia. E aquela mesona maravilhosa de chá, que era chá, café, chocolate, o que você quisesse, suco, bolinhos, pães, geleias. Enfim, foi muito incrível. E você entrar em Ouro Preto, você já entra numa outra dimensão, né, gente? Então vamos falar agora um pouquinho da história. Dessa dimensão que a gente entra. De Ouro Preto, é uma cidade ali do final do século XVII. Ela começou, na verdade, ela não começou ali, né, onde a gente fala que é a Praça Tiradentes. Ela começou numa colina, mas ali, quando chegou no século XVII, que foi descoberto o ouro, aí é que ela prosperou. Que essa cidade, ela, né, atraiu muitos bandeirantes paulistas. Atrás do ouro, né, gente? Do ouro, né? Ouro Preto. Então, durante um século, ela deu um boom total. E em 1711, ela foi batizada de Vila Rica de Albuquerque. Mas no ano seguinte, tiraram o Albuquerque. Não sei o porquê. Ele deve ter feito alguma besteira aí, vamos cortar ele. E o seu apogeu foi ali em 1730 até 1765. Onde ela chegou a ter 25 mil habitantes e foi a mais populosa da América Latina. Não é pouca porcaria, não. E aí, em 1789, foi que aconteceu ali um dos marcos da nossa história brasileira, que foi a Inconfidência Mineira. E esse foi o principal movimento de contestação à metrópole portuguesa. Enfim, como tinha o quinto, eu vou resumir porque todo mundo já estudou isso. Então, tudo que era recebido eu tinha que pagar 20%, quer dizer, 1/5 do ouro de tudo para a coroa. E hoje em dia nós pagamos muito mais e ficamos quietos, mas tudo bem. E logo, né, o primeiro movimento republicano foi influenciado pela Constituição Americana e não pela Revolução Francesa. Muito se fala que foi pela Revolução Francesa, mas aconteceram quase que ao mesmo momento. E não tinha como nós sermos influenciados se aconteceram juntos naquele tempo. Hoje em dia até pode ser, mas naquele tempo não. Tanto é que Tiradentes levava embaixo do braço a Constituição Americana. Para todo lugar. E teve um dos integrantes desse grupo, de Tiradentes, né, que o traiu seu grupo, e até que a coroa descobriu essa conspiração e logo a reprimiu. Enfim, sempre tem um Judas no meio, e aqui não foi diferente. E aí, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado no Rio de Janeiro. E uma das coisas que muita gente fala, tá? É que Tiradentes, aquele desenho dele barbudo, cabelo comprido, e tudo isso não existia. Porque Tiradentes, ele era um alferes, né? Ele era um tenente. Então,
como não todo poderia. mundo sabe, né, o pessoal que é de patente, de exército, esse tipo de, né, enfim. Militar não Militar pode ter. usa o cabelo e a barba sempre bem feita, né, bem aparada. E então esses desenhos e a história como foi contada, Fake. né, não existiu. E quando ele foi enforcado no Rio de Janeiro, ele estava com os cabelos Cabelo raspados e a barba muito bem feita. Então quer dizer que é mais uma fake news por aí. E eu tive, em 1992, eu tive o prazer, a oportunidade de passar os 200 anos da morte do Tiradentes em Ouro Preto. E, gente, foi uma loucura, assim, foi muita coisa aconteceu essa minha viagem foi muito emblemática, porque muita coisa aconteceu. O que aconteceu lá? Uma delas é assim, filha única, né, acordava mais cedo para ligar para a mamãe sem todo mundo pegar no pé. Então, naquele tempo, tinha que achar um orelhão, ficha, tudo. É época da ficha ainda no orelhão? Sim, claro! Quantas mil fichas tu colocou pra fazer esse Não tinha ficha interurbana. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Eu saí bem cedinho, eu acho que era umas 6h30 da manhã. Nossa, ficha meu, que época que era essa? Tu tinha 10 anos! Pedra lascada. Tá na época das cavernas. Aí, o que aconteceu? Eu saí, daqui a pouco, quando eu olho... Gente, eles, não sei se ainda fazem, mas naquele ano fizeram. Eles fizeram partes do Tiradentes em papier machê. Mas pintado igual. Espalhados pela cidade? E espalharam onde disseram que ficaram os pedaços dele. Pô, bem forte, hein? Muito. E eu sozinha, de madrugada, já emocionada de não estar com os meus pais, assim, que sempre aquele xodó, né? Gente, demais. Eu levei um choque, tanto é que, ó, depois eu tirei foto aí com a cabeça dele. E muito incrível. E outra coisa, eu estava no Museu da Inconfidência e fizeram uma roda na praça, porque o Museu da Inconfidência estava fechado. Mas como nós éramos de uma excursão de arquitetura, de Florianópolis, eles deixaram nós entrarmos. Tinha alguns artistas da Globo, junto a algumas autoridades. E nós vimos todo mundo de preto em volta... Do museu? Não, do monumento do Tiradentes. Ali na praça tem um monumento. E ali começou o Fora Collor e os camisas pretas, as caras pintadas. Começou ali também uma coisa muito emocionante. São coisas que acontecem quando a gente está viajando e aquilo reforçamos. Quando viaje, saia de casa, ande pelas ruas que você vai ver muita coisa. E agora vamos voltar à história de Ouro Preto. Então, aí, voltando à história, em 1965 foi proclamado, né, patrono cívico da nação brasileira. E até hoje o Tiradentes é o nosso patrono, infelizmente com essa visão aí distorcida dele fisicamente e também de alguns fatos que a gente não vai levantar aqui, mas todos sabem. E nós vamos seguir em frente porque acabamos aqui o Tiradentes. Vamos para a história. Vamos voltar agora para a história de Ouro Preto. Então, aí depois da independência, a cidade de Ouro Preto ganhou o título de Cidade Imperial. Né? E aí virou oficialmente a capital das Minas Gerais. E aí começou a ser chamada de Ouro Preto. E tu sabe por que Ouro Preto? Não lembro. Essa parte aí eu tinha fugido da aula de história. Ele tem cara de ter sentado no fundão. Eu tava lá no fundão lá e não... Enfim. Aí o que acontece? O ouro, quando é extraído, ele é preto. E aí depois é que tem todo o processo que ele fica com aquela cor. Então, por isso, ouro preto. E até hoje ela é a nossa querida Ouro Preto de Minas Gerais. 1839, fundaram a Escola de Farmácia, que foi a primeira da América do Sul. E aí, em 1876... Aí, a pedido de Dom Pedro II, foi fundada a primeira Escola de Estudos Mineralógicos, Geológicos e Metalúrgicos do Brasil. A Escola de Minas. Que até hoje ela é uma das escolas de engenharia mais respeitadas do país. Já em 1887, a capital, né, foi
transferida para Belo Horizonte. E aí deu uma debandada de 45% da população. E isso ajudou a preservar, né, aquele centro histórico aquele da cidade. Então, as coisas são ruins, Por um lado, são boas por outro. Como tudo na vida, nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. E em 1938, ela foi tombada como Patrimônio Nacional. E em 1980, virou Patrimônio Mundial da Unesco. Que isso é uma beleza, né? E nas últimas décadas, pela quantidade enorme de faculdade, Ouro Preto virou uma cidade universitária. Aí as pessoas iam reformando as suas casas, transformando elas em repúblicas para, né, abrigar o pessoal, os estudantes. Tem uma curiosidade que em 1992 eu fiquei com a turma lá na República Purgatório. Purgatório? Purgatório. Dá-lhe pulga. Purgatório. E era uma república de engenharia. E foi ali que morou o João Bosco, aquele, vamos dizer, afamado cantor de MPB e compositor de MPB, maravilhoso. Ele morou lá quando ele estudou engenharia. E aí o que aconteceu? Essas reformas, elas estavam fora do padrão da Unesco. Então ela estava dando uma debilitada em tudo aquilo. E aí eles tomaram algumas atitudes para remodelar toda essa cidade e parar com essas reformas indesejadas. E aí, para resolver um pouco desse problema, né, foi criado, né, foi a criação municipal do Patrimônio de Desenvolvimento Urbano da cidade. Além da implantação de um plano diretor e a lei de ocupação do solo. Tudo isso para resolver, para realmente a cidade crescer, mas não manter, né, a sua arquitetura original. Que é o que chama lá, porque lá as duas principais atividades de Ouro Preto turismo. O turismo e é uma cidade universitária. Tanto que eu peguei uma parte de férias lá e é praticamente um carnaval direto à cidade. Umas férias pequenas de alguns dias, esse feriadão. E realmente como o carnaval também é outro que chama muito turismo. E hoje em dia essa cidade está com 74 mil habitantes. E, gente, é uma cidade que, como vocês estão vendo ali, além da história do patrimônio, ela tem coisas belíssimas. Você não cansa de andar pelas suas ruas de paralelepípedo, suas ladeiras. Tem muitas igrejas. Muitas igrejas, muitos museus, muita arte. Como a gente já falou aqui em outros vídeos, as igrejas, catedrais são grandes galerias de arte, então vale muito a pena exatamente, no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre igrejas. Só sobre as igrejas. Nós vamos citar algumas, porque são muitas, e tem as capelinhas, enfim. Mas nós vamos citar as principais, né, as mais conhecidas. Chamam mais a nossa atenção. E aí vocês vão ver um pouco de tudo isso, desse rococó, desse barroco que chama a atenção do mundo inteiro. Por hoje é só mais um mosquito. Muito obrigada mais uma vez. Se gostaram, se inscrevam. Deixe seu comentário aqui pra gente. A gente gosta muito de ler os comentários, que isso a gente vai evoluindo o vídeo. Então, beijos da Rose. Abraço do Asmo. E tchau!